Olá, o canal Educação e Business, mais uma vez com vocês, à distância, para que possamos contribuir para que essa pandemia passe o mais rápido possível. Nós iniciamos o nosso bate-papo de hoje. O Grupo Unisep e Unifia tem um importante recado para vocês. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. São os mais variados cursos na área de gestão, saúde e humanas. Acesse unisep.pe/veste ou nos contate através do telefone 19 3907 9870. Estamos passando por mudanças muito drásticas, mudanças que estão afetando a todos nós, mudanças que interferem diretamente na condição emocional de todos os indivíduos, que, por sua vez, acaba por interferir diretamente no comportamento das pessoas, principalmente no que diz respeito ao fator da alimentação. Por isso, eu estou recebendo aqui hoje no canal Educação e Business a professora Luz de Paula, que vai nos falar sobre a questão da alimentação em tempos de pandemia. Mas antes de a gente dar sequência aí no nosso bate-papo, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a professora Luz de Paula, que está aqui conosco hoje. Ela é pós-graduada em Nutrição Esportiva e em Fitoterapia pelo Centro Universitário Unimetrocamp, mestre em Educação pela PUC de Campinas e filiada também à Sociedade Brasileira Vegetariana, SVB. Co-founder da Idealiza Assessoria e Consultoria de Alimentos. Atua há mais de 8 anos e presta atendimento individualizado e assessoria, também consultoria em serviços de alimentação, na área de controle de qualidade e segurança de alimentos. Docente do curso de cursos de graduação e pós-graduação e supervisora de estágio do curso de nutrição do Unifia. Professora Luz, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no canal Educação e Business. Olá, professor Giovanni, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada em poder participar desse canal da faculdade, um meio muito importante de levar conhecimento para as pessoas. Muito bem. Professora, vamos começar com o tema alimentação, é claro, dentro da questão da pandemia, mas nos diga, levando em consideração, inclusive, os inúmeros fatores sociais inseridos aí na coletividade brasileira. E, de forma geral, o brasileiro se alimenta bem ou se alimenta mal? Olha, nós podemos dizer que o brasileiro tem uma alimentação muito rica em fast food. Nós gostamos dos encontros, nós gostamos das festas, então tudo é motivo para comemorar, tudo é motivo para ter o alimento envolvido. E essa praticidade do industrializado, do alimento semi-pronto, facilitou muito a vida das pessoas, mas também trouxeram alguns riscos. Então, eu posso dizer que, de modo geral, as pessoas passaram a se preocupar melhor com a alimentação, mas ainda há muito que pode ser melhorado. Professora, de uma forma geral, né, a gente fala muito no arroz e no feijão, né, que é o prato principal do brasileiro, né? Mas, de uma maneira geral, além do arroz e feijão, qual é a lei? E, claro, você acabou de falar da questão do fast food, né? Mas em termos de alimentação do dia a dia dentro da casa dos brasileiros, como é que está esse comportamento? Nós estamos ainda no arroz e feijão ou a mesa do brasileiro hoje já é um pouco mais diversificada? Então, alguns estudos têm mostrado, eu vou falar desse período que nós estamos vivendo, que é da pandemia, os estudos têm mostrado que alimentos como arroz, feijão, macarrão, têm sido mais procurado, porque as pessoas passaram a fazer as refeições em casa, a cozinhar em casa, né? Essa praticidade do home office, então as famílias estão cozinhando. Mas, de um modo geral, o industrializado também faz parte. Então, aquela comidinha rápida, então um biscoitinho, um snack, ele também está fazendo parte da alimentação do brasileiro aí em grande quantidade devido à pandemia. Já fazia, na verdade, né? Mas agora com essa praticidade, estou em casa, vou fazer um lanchinho rápido, eu recorro ao industrializado para não ter que preparar algo. E existem muitos pais, né, professora, que não gostam desses produtos industrializados, por exemplo, para criança, né?
de uma maneira geral também, de uma maneira geral, o produto industrializado ele faz mais mal do que bem? Então, nós não podemos dizer que o produto industrializado ele é de um todo ruim. Nós temos vários produtos industrializados que facilitam a nossa vida e que são ótimos, né? A gente não pode também marginalizar o produto industrializado. Mas eu digo, a escolha, a leitura do rótulo é que as pessoas não têm o costume de fazer. De repente, achar que está comprando aquele produto porque ele tem ali um marketing de que ele é saudável, quando na verdade ele não é tanto assim. Então, neste momento, as boas escolhas fazem toda a diferença, principalmente para as crianças. Quais seriam essas boas escolhas, professora? Nos dê algumas dicas aí. Bom, eu falo que a infância ela é marcada por um intenso crescimento e desenvolvimento, né? As alterações da composição corporal, da maturação dos órgãos, dos sistemas, ela acontece ali. Então, por isso, a alimentação ela tem que ser adequada e atender essas necessidades nutricionais, incluir, é claro, os macros e os micronutrientes, né, que a gente fala, as fibras, né, tomar o líquido em quantidade suficiente, né, para que promova o crescimento e o desenvolvimento adequado dessas crianças e adolescentes e evite as carências nutricionais e, assim, consequentemente, nós vamos prevenir os agravos à saúde. Então, eu volto no velho arroz e feijão, né? Nos legumes, nas frutas, e é claro, criança gosta de algo diferente, de uma bolacha, de um bolo, então, assim, essa preparação, preparar junto com a criança algo saudável, uma receita de família, algo que a criança goste, mas tornar aquele fast food mais saudável possível, né? E a gente tem essa variedade de receitas hoje, essa facilidade de informação, até mesmo com Google, né, com receitas, com sites, com blogs muito bons, ensinando até a fazer essas receitas com a ajuda das crianças. Professora, a gente não pode deixar escapar a questão que eu vou colocar agora. Eu até comentei no começo, na abertura aqui desse nosso bate-papo, que nós temos um país com dificuldades sociais aí latentes, que não são novidade para ninguém. O que a gente teria que ter, por exemplo, em termos de políticas públicas, para, se possível, melhorar o nível de alimentação das pessoas, principalmente aquelas pessoas mais necessitadas? Excelente pergunta, professor Giovanni. O que eu sempre costumo dizer é que o poder público ele tem como função garantir a alimentação adequada e saudável da população. É um dos direitos, né, básicos aí do ser humano. Vamos colocar um exemplo no Brasil, né, aí de outros países. Nós utilizamos aqui o termo da segurança alimentar e nutricional, que caracteriza o direito de todos ao acesso regular e permanente, né, alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem que isso comprometa aí outras necessidades essenciais. E aí, como base também, nós temos as práticas alimentares que são promotoras da saúde e que devem respeitar essa diversidade cultural e que elas sejam, assim, ambiental, cultural, econômica, social, sustentável, né? E as políticas públicas, elas têm grande participação nisso quando elas oferecem esse acesso à alimentação, que é um direito básico, né, de qualquer ser humano. Então, ofertar alimentos de qualidade, melhorar o preço desses alimentos, fazer essa distribuição. Então, nós estamos acompanhando agora na pandemia as crianças que não têm acesso à escola e que dependem dessa alimentação. Então, isso eu presenciei até durante a supervisão do estágio mesmo. As prefeituras montando os kits, né, as cestas básicas e a cesta verde, que eles chamam, que é um kit de hortifruti. Então, nós vemos aí um exemplo simples, né, da política pública. Então, ofertando, facilitando esse acesso ao alimento às pessoas menos favorecidas e que precisam, né, realmente mandar os filhos para a escola, onde, na maioria das vezes, acabam tendo uma melhor alimentação. E essa alimentação, em termos de escola, professora, hoje ela é, do ponto de vista nutricional, bem equilibrada? A gente pode considerar dessa maneira? Dentro de um universo aí também geral, né? Não dá para a gente, de repente, falar em local, mas de uma forma geral, pela sua visão? Olha, o que eu tenho visto durante a minha prática, né, e atuação como nutricionista,
é que isso mudou muito com o passar dos anos. Então, se compararmos a 20 anos atrás, que, né, quando se falava do nutricionista, tinha um só na rede municipal para atender todas as escolas, então era muito difícil, né, melhorar a qualidade desse cardápio. Então, nós víamos ainda salsicha sendo ofertada para as crianças. Hoje, nós vemos que esse papel mudou. Então, assim, eu percebo essa preocupação em inserir o profissional e ele estar mais junto, atuando, treinando a equipe, melhorando a qualidade desse cardápio, né? Ofertando uma alimentação melhor. Então, de modo geral, eu posso te dizer que isso melhorou bastante em relação a alguns anos atrás. Claro que ainda há um grande caminho a ser percorrido, mas que nós já tivemos aí um belo de um progresso. Professora, em tempos de pandemia, né? Estamos falando de pandemia já há praticamente 2 anos, né? Com a esperança de que vai passar. E, todos que estão assistindo aí, tomem a vacina, é importante para que isso passe o mais rápido possível. Pandemia e alimentação, professor. A pandemia, ela melhorou ou piorou, né, a questão alimentar do brasileiro? Então, professor, o isolamento, ele provocou mudanças drásticas de comportamento nas pessoas. Ele fez com que a casa ela se tornasse um local principal para viver, para comer, para se divertir, conforme esse novo normal. Esse novo normal, ele também influenciou na cesta básica de compras dos consumidores e na rotina da alimentação. Como eu te falei anteriormente, o arroz e o feijão, ele foi mais procurado porque as pessoas passaram a cozinhar mais em casa. Consequentemente, os produtos industrializados também. Muitas vezes, nessa troca, não foi feita ali uma troca adequada, ou seja, deixei de comprar X para comprar Y porque estava mais barato, era mais barato, de repente, numa família maior. Então, nós temos essas duas vertentes. Consequentemente, o desemprego, ele também teve um grande impacto, né, mediante essa alimentação. Então, eu posso dizer que, em relação ao desemprego, as pessoas que estão desempregadas, é claro que elas não vão ter acesso a uma alimentação de boa qualidade como as pessoas que têm aí uma renda fixa no mês. Então, nesse ponto, esse é um ponto importante também. Outro ponto que a gente pode colocar foi as pessoas recorrendo muito mais vezes ao alimento. Então, eu não posso dizer que piorou, mas essa facilidade de estar em casa, de estar próximo da cozinha, de estar próximo ao armário, de ter um industrializado ali para abrir a hora que quiser, trouxe um outro impacto muito grande, que foi o sobrepeso e a obesidade, né? Então, nós temos um número crescente de obesidade devido à pandemia do qual estamos passando. Mas isso também, nós falamos, ela tem uma relação direta com as nossas emoções. Então, é um período de isolamento, de reclusão, de incertezas. Então, as pessoas acabaram recorrendo mais vezes ao alimento. Professor, é possível, diante disso, que a gente tenha, então, 2 polos, né, onde a desnutrição passe a ser um problema, ou os resultados de uma má alimentação passe a ser um problema, e também a obesidade passe a ser um problema. Ambas essas frentes acabam se tornando um problema de saúde pública. Exatamente. O que precisaria ser feito, na sua visão, para que a gente, ao menos, minimizasse esse tipo de situação mais à frente, ali, tão logo passe essa pandemia? Então, na verdade, é esse estímulo de hábitos saudáveis, de melhorar o hábito alimentar. Então, eu posso cozinhar em casa, como já mencionado, eu posso trazer a família toda para fazer essa alimentação juntos. As crianças, principalmente, têm grande participação nisso, né? As crianças em casa, elas ficam mais agitadas, elas querem toda hora estar ali beliscando alguma coisa, né? Porque elas estão presas, consequentemente, há um impacto sobre elas também, e às vezes os pais, naquele momento de fica quieto aí, vai lá, oferece um biscoitinho, uma bolachinha. Eu acredito muito em hábitos alimentares, tanto que nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele foi publicado em 2006, e ele apresentou aí as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população. Então, assim, diante dessa transformação que nós estamos passando, né, vivenciando aí com toda a sociedade, não digo só a brasileira, mas o mundo todo, e que está tendo um impacto direto sobre as condições de saúde e nutrição, nós podemos utilizar dessas recomendações, porque
Esse guia ele está disponível em PDF para consulta, né, para as pessoas baixarem, e nele consta os 10 passos de uma alimentação saudável. Então, assim, é o acesso a informações de confiança sobre as características e determinantes da alimentação adequada e saudável, que contribui para que as pessoas, as famílias e a comunidade, elas ampliem essa autonomia para ter melhores escolhas, né? E que esse direito humano que a gente fala do acesso à alimentação adequada e saudável, ele seja, assim, cumprido mediante esse guia que nós temos aí disponível para qualquer pessoa. Professor, existe um projeto no Congresso Nacional para que seja autorizado, né, autorizada a utilização daquele alimento que seria jogado fora, que seria desperdiçado. E nós sabemos que se desperdiça muito alimento no Brasil. Levando essa questão à vertente das pessoas que, por conta até da pandemia, terão mais dificuldade em se alimentar pelo desemprego, por exemplo, como é que você vê um projeto como esse? Louvável, né? Porque nós podemos começar a fazer essa prática dentro de casa. Então, assim, aquela velha expressão que nós temos e costumamos usar quando vamos ao supermercado ou quando damos uma festa, agora não mais, né? Mas quando fazemos um almoço em família, ou fazíamos, e assim, nós sempre usamos o termo, é melhor sobrar do que faltar. Então, assim, essa ideia ela tem que ser esquecida, porque para combater o desperdício de alimentos e realmente ser consciente quanto ao seu consumo, a melhor coisa a fazer é focar apenas naquilo que você realmente precisa. Então, assim, uma boa dica, além de utilizar a sobra das refeições, é criar esse hábito de montar a lista, ir ao supermercado, comprar aqueles itens conforme você vai precisando, se for acabando, você vai fazendo um cálculo, porque assim você perde muito menos no meio do caminho. Então, eu falo que esse desperdício, essa contribuição com o desperdício começa dentro de casa. Em relação ao projeto do governo, incrível, porque no Brasil o governo federal ele lançou já em 2018 a Semana Nacional de Conscientização da Perda e Desperdício dos Alimentos. Então, assim, isso já visa educar a população sobre a importância de se combater o desperdício em qualquer etapa do processo e produção e no consumo. Então, assim, essa iniciativa ela tem estimulado os governos locais a criarem programas e metas, né, com foco no combate ao desperdício e à fome. Então, eu vejo esse programa como um programa louvável, mas eu também reforço que esse combate ele tem que começar dentro das nossas casas. Aí sim nós podemos reafirmar essa política. Muito bem. E, professora, nós falamos sobre essa questão da alimentação, a utilização, por exemplo, de alimentos que seriam jogados fora, que poderiam ser reaproveitados, não como uma forma de piedade para as pessoas que necessitam, mas com uso consciente, é claro. Né? O bom alimento, que seria jogado fora, para as pessoas que têm mais necessidade. Isso ajudaria a resolver, em grande parte, esse aspecto relacionado à dificuldade que as pessoas podem ter com relação à pandemia em se alimentar, por exemplo, por conta do desemprego, como a gente já falou. E para a questão da obesidade, como é que fica a questão da prática esportiva em ambientes tão confinados como estamos vivendo? Ainda assim é recomendado, professor? Olha, como nutricionista esportiva, eu super recomendo uma alimentação adequada, seguida da prática de uma atividade. Realmente, nós estamos aí em ambientes fechados, muitas pessoas em apartamentos, sem quintal, né, sem um espaço adequado para fazer, mas eu falo que tudo é possível mediante internet. Nós temos hoje vários vídeos tutoriais disponíveis e que as pessoas não precisam fazer grandes esforços, mas conseguem fazer uma atividade até mesmo com aquilo que tem em casa. Eu, por exemplo, não tenho aparelhos na minha casa, então eu recorri ao Mercado Livre, comprei algumas coisas que eu precisava e estou recorrendo a vídeos e tutoriais também, mas não deixo de fazer a prática. É claro que não é como frequentar um espaço destinado a isso, mas a prática de atividade, ela estimula os hormônios do prazer, então, que contribuem para que a gente consiga passar esse momento tão difícil para todos de uma maneira mais saudável e tranquila. Professor, e por falar em prazer, né, a gente está falando em confinamento, em ficar preso dentro de casa. Nós, professores, estamos dando aula já
há quase Exatamente. 2 anos, né, nas salas, nos quartos. Eu costumo mudar de ambiente, né? Uma hora eu estou na sala, outra hora eu estou no Sim. quarto. Eu só não fui no banheiro ainda para dar aula, né? Mas, professora, todo esse ambiente difícil, e essa situação difícil que nós estamos vivendo, mexe com o emocional, como já foi falado, inclusive, né? Existem alimentos capazes de nos ajudar a se reequilibrar emocionalmente? Sim, nós podemos recorrer à alimentação para diminuir e controlar essa ansiedade. Então, devemos incluir os alimentos ricos em magnésio, ômega 3, fibras, probióticos, triptofano. E o que é isso, professora Luz, né? Quantos nomes difíceis. Então, assim, o interessante é uma alimentação aí rica em fibras, frutas, verduras, a carne, o arroz e o feijão que nós gostamos. Então, quanto mais saudável for essa alimentação, melhor vai ser para melhorar o nosso humor, para controlar a nossa ansiedade, o nosso estresse. Bom, além disso, eu recomendo que é muito importante diminuir o consumo dos alimentos ricos em açúcar, já que eles estão associados com as alterações da glicemia e acabam baixando essa produção de serotonina. Então, quanto melhor a alimentação, quanto mais saudável for essa alimentação, melhor vai ser para o nosso sistema imunológico, melhor vai ser para o nosso organismo, e nós vamos ter aí forças, né, e bom ânimo para passar logo de uma vez por essa pandemia toda. Professor, a gente não pode dizer que existe um alimento que cure a Covid. Isso não é real. Muitas pessoas, inclusive, andaram acreditando nesse tipo de situação durante o tempo, mas a gente sabe que a única medida eficaz contra a disseminação dessa doença é a vacina. Sob o ponto de vista de fortalecimento do sistema imunológico, que tipo de alimentos a gente pode considerar que fortalece o sistema imunológico para que o organismo minimamente possa lutar melhor contra a Covid-19, por exemplo? Perfeito, professor Giovanni. Não existe um alimento milagroso, porque por si só o nosso sistema imunológico ele já é um sistema muito bom, né? A alimentação ela fortalece o nosso corpo, porque o nosso sistema imunológico ele já é poderoso desde a nossa infância, lá quando nós recebemos o aleitamento materno. Mas nós podemos reforçar essas recomendações aí de acordo com o guia para a população brasileira, como eu já citei, o guia de 2016, e que o professor vai deixar aí o endereço depois. Isso. O Nós endereço podemos... vai estar passando, Exato. professor, aí no nosso GC nesse momento. Excelente. Então, assim, ter o equilíbrio no prato. Então, buscar uma alimentação equilibrada, completar bem essas refeições, incluir no prato os grãos integrais, arroz integral, quinoa, aveia, as leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, frutas e hortaliças. Assim, nós podemos garantir quantidades adequadas, né, de carboidratos aí que fornecem a energia para a nossa defesa, as proteínas que colaboram na constituição dessas células, as fibras que são essenciais para a saúde do nosso intestino, que também vão atuar aí como uma excelente barreira de defesa, os minerais, as vitaminas variadas, como as do complexo B, que estimula aí a produção dos nossos anticorpos, né, e a melhor absorção dos nutrientes. Então, a gente sempre dá uma dica para que as pessoas dê preferência também, se possível, aos alimentos orgânicos, de repente recorrer aos pequenos produtores aí da sua cidade, que são alimentos que também já estão livres de agrotóxicos e possuem um maior valor aí de compostos bioativos que podem auxiliar na prevenção das doenças e de uma variedade de funções do nosso organismo. Então, novamente eu retomo, né, o guia. Nele tem também os 10 passos da alimentação saudável, que pode ajudar bastante as pessoas nesse momento para melhorar a alimentação. Muito bem. Professora, nós estamos chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, né? De tudo que foi dito, se a gente pudesse, se você pudesse resumir qual que seria a medida para uma alimentação equilibrada, o que você Olha, poderia nos dizer? professor, como eu já citei, né, agora nessa nossa penúltima pergunta, né, esse equilíbrio, manter o equilíbrio desse prato, atenção no momento que for preparar o alimento, que for degustar esse alimento junto com a família. Veja também a importância de uma mastigação, evitar os líquidos juntos com as refeições, balancear os horários das refeições,
ter uma rotina, seguir uma rotina, colocar os alimentos integrais no prato, como já foi dito, consumir as frutas, as hortaliças, evitar os refinados, consumir mais líquidos como água, chás, e tudo isso eu tenho certeza que vai contribuir para uma melhora do organismo em geral e contribuir também com essa alimentação saudável, que é o que nós estamos buscando agora, nesse momento aí de pandemia, melhorar a alimentação das pessoas, trazer o prazer ao prato, né? Nós temos falado muito da comida afetiva, do cozinhar em casa, isso também é muito importante e contribui bastante aí para uma alimentação equilibrada, uma alimentação muito melhor. Muito bem. Professora, chegamos ao fim desse nosso bate-papo aqui. Se você quiser, evidentemente, pode deixar aí algum contato que você tenha, para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser te procurar aí para uma orientação com relação à questão alimentar, fique à vontade. Suas redes sociais, seu telefone, como quiser. Bom, eu agradeço desde já, professor Giovanni, mais uma vez pelo convite. Foi muito bom contribuir com um pouquinho do conhecimento que eu tenho, compartilhar o conhecimento. Se alguém quiser, desejar, eu deixo aqui o meu Instagram, que é o @luzdepaula.nutri, ou o Facebook, que é o Luz de Paula. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Desde já fica estendido o convite para mais um bate-papo em um momento oportuno. E vamos seguir, é claro, nos cuidando. Até o próximo bate-papo. Muito obrigado. Até, professor. Tchau, e vocês aí que estão nos assistindo, muito obrigado por acompanhar o canal Educação e Business. Acompanhem nossas redes sociais e vamos nos cuidar para que tudo isso passe o mais rápido possível. Até um próximo bate-papo.